Porque o Dr. Lacerda ele falava, não existe doença, existe só saúde. A doença nada mais é do que um processo de entropia, quando os nossos corpos sutis, a nossa energia, em algum nível que ela existe, ela se desorganiza, ela bagunça toda, provocando o efeito da entropia, da desordem. E como ocorre a desordem, ocorre a manifestação dessa desordem em níveis adjacentes, níveis inferiores. E o nosso corpo físico é o nosso ralo. Felizmente ou infelizmente, quando o nosso emocional está comprometido, automaticamente, se a gente não trata, isso precisa ser sinalizado para que a gente, tem que acordar, alguma coisa está acontecendo de errado. Então, se eu não tratar uma mágoa, um ressentimento, o corpo vai manifestar isso através de um câncer ou de algum outro processo pernicioso. Mas o mais importante, o nosso corpo é uma sinaleira de que tem alguma coisa errada. E o Dr. Lacerda falava isso, que quando a gente devolve essa ordem, a nossa energia, em todos os níveis que ela existe, desde da mônada, ou seja, do nosso eu superior, até o corpo físico, que é esse corpo denso e lento que a gente usa, automaticamente a nossa saúde retorna ao estado natural de ser. Porque é natural ser saudável, é natural estar bem, se sentir feliz. Isso é o natural. O errado é a gente estar mal, estar doente, deprimido. Não está certo isso. Então, curioso é pensarmos que tem tantas possibilidades de tratamento hoje para que o ser humano retome o seu estado natural de ser, ou seja, a natureza é bela, ela é saudável, ela é divina. E nós fazemos um esforço muito grande para perder essa conexão com a natureza. Não é nem por morar numa selva de pedras, por exemplo, é simplesmente por não saber agradecer pela água que bebe, não saber agradecer quando pisa o pé na terra, entendem? Então isso é muito importante. Mas eu vou falar como é que eu entrei na apometria, antes que eu esqueça, na verdade. Foi por uma questão de necessidade. Porque a minha primeira formação, eu venho de família, na verdade, uma família bem eclética, tá? Tem espíritas evangélicos, tem umbandistas, candomblecistas. Minha própria mãe, na verdade, biológica, ela é mãe de santo. Ela é a zeladora de orixá, como costumam falar. Só que eu não segui esse caminho, escolhi outros caminhos para mim, mas eu honro, na verdade, e agradeço muito pela escola que eu passei. Foi muito importante para mim, mesmo não tendo seguido e cultuado, certo? Mas, diante de uma necessidade da minha própria mãe, inclusive, num processo obsessivo que ela passava, eu recém tinha me formado no Reiki, isso há mais ou menos uns 8 anos atrás. Comecei nas terapias há uns 10 anos, mais ou menos 11 anos. Porém, ela estava num processo enfermiço e eu não sabia o que era. Então eu ia fazer massagem nela. Aí depois eu percebi que não, nesse caso é com Reiki. Quando ela começou a manifestar uma incorporação, eu percebi que não era minha mãe, porque eu perguntava o nome dela, ela não respondia. Falava com uma outra voz. E aí depois eu comecei a interagir com aquela consciência que estava ali incorporada, acoplada, aquela entidade. E ela dizia, eu fui pago por um trabalho que foi feito e eu vou vir para levar ela. Tu não vai levar ela coisa nenhuma. Mas você vai levar ela? Ninguém vai levar ninguém aqui. Só que eu não sabia o que fazer, porque eu apenas tinha aprendido que o Reiki era suficiente para tudo. Eu tinha inclusive feito mestrado de Reiki, então eu era mestre em Reiki, tinha feito tudo que a mestre tinha me ensinado. E bom, chocurei, tá tudo certo, está tudo garantido, mas o chocurei não me salvou nesse momento, porque ele não foi encaminhado e eu não pude fazer muita coisa. O que eu me senti nesse momento? Eu me senti impotente, porque eu percebi que eu não sabia nada. Ou melhor, eu soube naquele momento o quanto eu não sabia, certo? Aí eu comecei a apelar para o Arcanjo Miguel e fazer muitas preces, muitas orações. E o mais curioso é que quando eu cheguei no plexo solar dela, ela manifestou. Aí, passando esse episódio, depois eu conversei com ele, doutrinei ele, desde aquela época já. E aí ele simplesmente me enganou um pouquinho, na verdade, mas ele pegou e deu a vez. Pegou e foi passear. Num outro momento retornou. Só que daí a abordagem foi totalmente diferente, porque foi dentro da Umbanda, então ele foi encaminhado. Mas com isso, eu aprendi uma lição muito valiosa. Nós precisamos o tempo todo estarmos nos atualizando. E o mais importante, termos humildade para sabermos que nós não somos ninguém sozinhos. Muito embora nós sejamos fractais de Deus, vamos dizer assim, mas a ideia é justamente que nós consigamos nos conectar. E a nossa família, ela está aí para nos auxiliar.
entende? Então a apometria, por mais que seja um conjunto de técnicas poderosíssimas, capazes de simplesmente, como o próprio Shivananda falou agora, através do amor, da energia do amor, fazer um ser multimilenar, com conhecimentos além da nossa compreensão, de simplesmente manipular a matéria bariônica ao poder do pensamento, se curvar diante do amor. Mas a gente não faz isso sozinho. Simplesmente porque existe uma estrutura que está pronta a nível espiritual e a nível multidimensional, até porque não é só a estrutura da Terra que atua dentro do processo de ascensão do planeta. Ocorre também que os nossos irmãos estelares, muito embora a gente evita falar isso na apometria para algumas pessoas, porque elas têm medo de extraterrestres, mas os nossos irmãos das estrelas, eles estão lado a lado com a gente, até porque nós somos crianças estelares, nós somos sementes das estrelas, e é sim parte do processo deles nos auxiliar no processo de ascensão, auxiliar o planeta no processo de ascensão. Então, quando você tem a possibilidade de simplesmente atender uma única pessoa com a apometria, uma única pessoa, que teve várias encarnações aqui no planeta e tem um histórico de alma incomensurável, incontáveis encarnações, incontáveis relacionamentos, incontáveis desafetos que foram gerados, inimizades, e todo esse processo. Você não tem como contar, como mensurar isso. Quanta gente odeia a gente do outro lado e a gente nem sabe, porque a gente não lembra. Amnésia kármica. Porém, todo esse pessoal é recolhido dentro do trabalho de apometria. Obviamente que não em apenas uma sessão, isso vocês vão entender um pouco mais depois. Mas percebem a dimensão desse trabalho? Através de uma única pessoa ocorre um resgate a nível multidimensional, porque são várias camadas que adensam o planeta, assim como camadas superiores. Então todo esse pessoal é recolhido, até porque eles também têm familiares, eles também têm alguém esperando por eles, e eles são resgatados e levados para continuar a sua jornada espiritual. Então eu diria que o trabalho, como o próprio Shivananda falou, é um trabalho muito bonito, muito lindo, porém é um trabalho muito sério, extremamente sério. Tem muitas pessoas que fazem cursos de finais de semana, como ele bem comentou, e na segunda-feira já estão atendendo, achando que a apometria é simplesmente você falar meia dúzia de palavras, está ali instalando os dedos, e está tudo resolvido, está tudo certo. É óbvio que, como ela foi codificada em leis durante 20 anos aproximadamente, então foi feito um teste científico para saber o que acontece quando você simplesmente executa o mesmo processo. Mas, mesmo que a pessoa não acredite, o trabalho vai acontecer. A questão é, e a eficácia? E a eficiência do trabalho? Eficiência energética, a eficácia na solução do problema. Será que realmente acontece? Com uma pessoa que simplesmente aprendeu que apometria é codificada em 13 leis e que ela consegue fazer o desdobramento através da energia dela, etc. E no final das contas, e o resto? O que acontece? E o nosso histórico de alma? E o karma, onde é que fica? E os nossos ancestrais, os nossos antepassados, já que eles são tratados dentro desse processo? E o processo de ascensão? Será que eu vou ficar para sempre aqui no planeta? O que acontece depois daqui? Quem são nossos irmãos estelares? Qual o papel deles? Então, em um final de semana, por mais que haja muita informação para ser passada e vocês até consigam absorver isso, o preparo necessário para esse tipo de trabalho, ou seja, até o campo energético de vocês se aclimatar a essa forma de trabalho espiritual, demora um tempo. Como o próprio Shivananda bem coloca nos vídeos dele, tem pessoas que não têm uma egrégora estruturada, ou seja, um campo estrutural, mentores, protetores, amparadores, guias, guardiões, seres multidimensionais. A pessoa muitas vezes tem os ancestrais dela como egrégora, que são os espíritos protetores familiares. Eles muitas vezes não conseguem fazer muito nem pela própria pessoa, muito embora ela tenha um anjo da guarda, mas é uma outra história. Mas agora, no dia a dia aqui, muitas vezes quem defende a gente são os nossos antepassados. Então, se você não tem uma egrégora que vá fazer frente a um trabalho mais denso, entende? Porque não tem como lidar com magia negra. E a magia que foi colocada na família, por exemplo, que é a maldição familiar, quem é que trata isso? Então, assim, é muita coisa, é um processo muito sério, que deve ser levado a sério, justamente para que as pessoas não caiam doentes por aí. Tem muitos terapeutas que muitas vezes veem em situação deplorável, justamente porque eles acabam mexendo com algo, acreditando que tudo é um oba-oba, no sentido de que é tudo muito fácil, simplesmente vou lá, vou atender, vou ganhar dinheiro e tudo certo, e vamos ser felizes. Não é assim. Mexer no campo energético de uma pessoa é algo tão sério que é como se fosse fazer uma cirurgia, entende?
Você não vai fazer cirurgia simplesmente porque lê um livro de anatomia e amanhã você vai sair operando pessoas. Ninguém faz isso. Quem se submeter a isso, ou é porque não sabe, está sendo inocente, ou porque é louco. Porque mexer no campo energético da outra pessoa, simplesmente desdobrar a consciência, fazer com que outras linhas de tempo entrem em convergência para você conectar a energia kármica que está sendo dividida entre os outros fractais de consciência, porque nós somos muitos. Então, aqui nós estamos operando como uma unidade de consciência fractalizada, mas o nosso eu superior se partiu em miríades. Então são vários pedacinhos de nós vivendo em outras realidades, fazendo escolhas, ou seja, gerando karma também. Esse karma interfere na nossa linha de tempo muitas vezes. A misericórdia de Deus é tão grande que ao invés de simplesmente fazer com que as nossas escolhas, eu uso a palavra karma, eu particularmente, Renan, como escolhas que pesam. Karma é escolha. Orientalmente falando, aqui no Ocidente a gente distorce tudo. Mas karma é escolha, só que são escolhas que pesam demais e às vezes impedem as nossas pernas de andar. Então os nossos outros Deus também fazem escolhas que pesam. O nosso Criador, Deus, é tão misericordioso que Ele muitas vezes divide essa carga kármica entre os nossos fractais. Então a gente acaba recebendo um pouquinho por ressonância do que eles escolheram. Assim como os nossos karmas também não recaem todos sobre nós, ele é dividido também. Então a misericórdia é muito grande, o amor incondicional divino. Porém, todavia, contudo, entretanto, além do que, é necessário que a gente consiga compreender esse processo para dar um novo final na história. Eu digo um novo final, é o processo justamente de iluminação, que é tão bem falado pelo Shivananda nos vídeos, que a iluminação nada mais é do que a não necessidade de retornar para a roda de Sansara, que é o ciclo infinito das encarnações. Afinal de contas, a gente aprendeu até nas escolas espíritas que nós vamos reencarnar aqui até que o espírito se depure, seja perfeito e tal, mas o que é ser perfeito? Se perfeito é feito até o fim. Quem é que vai ser feito até o fim se nós estamos em constante reconstrução? Ninguém é feito até o fim, ninguém é perfeito. Nós estamos em um processo de caminhada. E essa caminhada ela pode ser aqui, como pode ser em Marte, em Júpiter, em Vênus, em outras galáxias, em outros universos, porque na verdade nós estamos em um universo. Existem outros universos, que nós chamamos de multiversos. Então é importante que nós compreendamos o nosso papel. E basicamente é nos libertarmos daquilo que não serve para a nossa experiência. E entendermos que nós estamos numa experiência. Uma experiência maravilhosa. Você já pararam para pensar o que é a vida, que coisa louca é isso? Por que eu existo? Quem é que me criou? Quem criou tudo isso aqui? E o mais importante, qual é o meu papel dentro disso tudo? Aí, por mais estranho que pareça, o que a apometria tem a ver? A apometria é uma ferramenta fabulosa, que sozinha ela não faz nada, por incrível que pareça. Eu costumo comparar a apometria com os bombeiros retirando uma pessoa depois de um terremoto, sabe? A pessoa não tem forças para sair debaixo dos escombros sozinha. Ou seja, ela não tem forças para tirar o que está externo a ela. Então, a apometria, com o terapeuta e toda a equipe que faz parte do processo, é os bombeiros e toda a equipe, aqueles maquinários retirando os escombros para salvar aquela pessoa, porque ela não tem forças. Com ela mesma ela não consegue. Aí ela é levada para o hospital, é medicada, são feitos curativos, e aí depois ela tem condições de andar sozinha novamente pela rua, com as próprias pernas, com as suas forças. Então a apometria ela faz uma ínfima parte de um processo, mas eu diria que é de extrema importância quando a pessoa não tem forças espirituais para se livrar sozinha das suas intempéries. E nós temos, como eu falei, um histórico de alma muito grande, são muitas vidas, muitas encarnações, um processo muito grande que envolve a nossa existência aqui no planeta, só nesse planeta e nessa linha de tempo que vocês se percebem, que vocês usam o nome de Maria, Joana, enfim, não importa. São vários eus interagindo ao mesmo tempo. Então a gente tem que resolver a nossa história aqui e aprender como lidar com a história dos outros também para poder ajudar eles a ascensionarem, a ascenderem. Porque todos somos um, lembrem disso. Todos somos um. Então se um de nós, um dos nossos eus cai, a gente cai também. Se um dos nossos irmãos cai, a gente cai também. O homem é medido pelo tamanho da sua generosidade. A generosidade ela entra dentro desse processo de enxergar o outro como igual e trabalhar para que ele também ascensione. Certo? Por favor. Só começar outro.